A pequena Carmen, 7 anos, estava de pé na calçada do bairro mais luxuoso de Madrid, com um cartaz feito à mão. Vende-se 50 euros. Mamãe precisa de dinheiro para comida. Sua bicicleta rosa com rodinhas era tudo o que possuía de valor. Quando Carlos Mendoza, CEO implacável da Indústrias Mendoza, parou seu Mercedes diante dela, não reconheceu na menina sua sobrinha, a filha da irmã que havia demitido brutalmente um mês antes por pedir um dia de folga. Mas quando Carmen levantou os olhos e sussurrou, "Tio Carlos", o mundo do poderoso empresário desmoronou em 1000 pedaços, porque às vezes o preço do sucesso sem coração é perder a única família que realmente temos. Era uma manhã de outubro, quando Carlos Mendoza, 42 anos de sucesso implacável, envolto em um terno de 5.000 euros, conduzia seu Mercedes pelo bairro de Salamanca, a zona residencial mais exclusiva de Madrid. Ia a caminho de fechar mais um negócio milionário, a mente já projetada nos lucros que geraria, planejando demitir metade do pessoal da empresa recém-adquirida. Foi então que a viu. Uma menina de uns 7 anos, vestida com um vestidinho azul desbotado, mas limpo, estava de pé junto a uma bicicleta rosa com rodinhas. Segurava um cartaz de papelão escrito com canetinhas coloridas, "Vende-se 50 euros. Mamãe precisa de dinheiro para comida." Carlos reduziu a velocidade instintivamente. Não por compaixão, essa palavra ele havia eliminado de seu vocabulário emocional anos atrás, mas por irritação. O que uma menina pobre fazia naquele bairro? A segurança privada deveria ser alertada. Estava prestes a ligar para o serviço de vigilância quando algo na postura da menina o deteve. A pequena não tinha o ar de uma mendiga. Estava ereta, com uma dignidade que contrastava com sua evidente pobreza. O cabelo castanho estava preso em 2 tranças ordenadas. Os sapatos, embora gastos, estavam limpos, mas eram os olhos que capturaram involuntariamente a atenção de Carlos. Grandes, castanhos, cheios de uma determinação que não pertencia a uma menina tão pequena. Estacionou o Mercedes e se aproximou, mais por curiosidade que por outra coisa. A menina o viu se aproximar sem medo, apertando o cartaz com suas pequenas mãos. Carlos observou a bicicleta. Era evidentemente amada, decorada com adesivos de princesas Disney e unicórnios, a cestinha dianteira cheia de flores de plástico coloridas. A campainha tinha forma de coração. Era o tipo de bicicleta que toda menina sonhava, o tipo que os pais compravam com sacrifício para ver a filha sorrir. A menina interpretou seu olhar como interesse e endireitou os ombros. Com voz clara, mas trêmula, explicou que a bicicleta funcionava perfeitamente, que sempre havia cuidado muito dela, que valia muito mais de 50 euros, mas essa era a quantia que a mamãe precisava para fazer a compra. Carlos sentiu algo se mover lá no fundo, um eco de uma emoção esquecida, mas a suprimiu imediatamente. Não tinha tempo para as tragédias dos pobres. Estava prestes a ir embora quando a menina acrescentou algo que o congelou. Disse que sua mãe era muito trabalhadora, que sempre cumpria com tudo, mas que seu chefe malvado a havia demitido só porque ela havia pedido um dia para levá-la ao médico. Agora, a mamãe chorava escondida à noite, pensando que ela dormia. Carlos se tensionou. Um mês antes. Havia demitido uma funcionária por absenteísmo. Ela havia ousado pedir um dia de licença para cuidar da filha doente. Ele havia feito isso sem pensar 2 vezes. Um exemplo para os demais funcionários que achavam que podiam colocar a família antes do trabalho. Mas não podia ser. Madrid era grande. Devia ser uma coincidência. No entanto, enquanto observava mais atentamente a menina, algo familiar em seus traços começou a atormentá-lo. A pequena continuava falando, alheia ao terremoto interno que sacudia o homem à sua frente. Contava que moravam em Vallecas agora, num apartamento muito pequeno que cheirava a mofo, que antes viviam melhor. Mas desde que o papai as deixou, a mamãe tinha que trabalhar muito para sustentá-las. Carlos se agachou diante da menina, colocando-se na altura dela.
De perto podia ver melhor os detalhes, a forma como apertava os lábios quando estava concentrada, a pequena pinta na bochecha esquerda, a covinha que aparecia quando tentava meio sorriso. Detalhes que lembravam alguém. A menina lhe contou que se chamava Carmen, que tinha 7 anos e 3 meses, que estava no 2º ano do ensino fundamental numa escola pública de Valecas. Diz que era boa aluna, que a professora sempre dizia que ela era muito esperta, mas que ultimamente não conseguia se concentrar porque sempre estava com fome. A merenda escolar custava muito caro e a mamãe preparava um sanduíche para ela, quando tinha pão. Carlos sentiu que o mundo começava a girar. Carmen. Sua sobrinha se chamava Carmen, a filha de sua irmã Isabel, que não via há quanto tempo? 2 anos, 3, desde quando havia cortado laços com ela porque considerava sua vida modesta uma vergonha para sua imagem de CEO bem-sucedido. Mas Isabel não trabalhava para ele. Ou trabalhava? Com crescente horror, Carlos se lembrou. Isabel havia voltado a usar o sobrenome de solteira depois do divórcio. Garcia. Isabel Garcia, a funcionária do departamento administrativo que havia demitido 1 mês antes sem hesitação. A menina continuava falando, ignorante do terremoto emocional que sacudia o homem à sua frente. Contava como a mamãe havia procurado trabalho em todos os lugares, mas sem referências ninguém a queria. Como haviam tido que deixar o apartamento bonito de Carabanchel e se mudar para um minúsculo em Valecas. Como a mamãe havia vendido tudo, as joias da avó, a televisão, até seu casaco de inverno. Carlos se levantou bruscamente, a respiração entrecortada. Não podia ser verdade. Não podia ter demitido sua irmã sem saber, mas as peças do quebra-cabeça se encaixavam perfeitamente. Isabel sempre havia usado o diminutivo Isa na família, mas formalmente era Isabel. Depois do divórcio, havia voltado a ser Garcia. Havia conseguido ser contratada em sua empresa, provavelmente esperando uma reconciliação que nunca chegou. A menina o olhava com aqueles olhos castanhos tão parecidos com os da mãe, com os de sua irmã. E num momento de clareza devastadora, Carlos compreendeu que havia tido sua sobrinha na frente todo esse tempo sem reconhecê-la. Ela havia crescido. Já não era a menina de 4 anos que ele vagamente se lembrava. Foi então que aconteceu. Carmen inclinou a cabeça, estudando-o com atenção. Seus olhos se arregalaram com reconhecimento. A voz saiu num sussurro incrédulo. Tio Carlos? O mundo de Carlos Mendoza, construído sobre sucesso implacável e distanciamento emocional, desmoronou nesse exato instante. Sua sobrinha, a menina que havia ignorado durante anos, estava vendendo sua amada bicicleta para comprar comida. Sua irmã, a quem havia demitido sem piedade, estava lutando para sobreviver, e ele era o responsável por tudo. Carmen deu um passo para trás, confusa e assustada. A mamãe havia dito que o tio Carlos era uma pessoa importante, que não queria vê-las mais, que eram pobres demais para sua vida luxuosa. Mas ali estava ele, de pé diante dela, com uma expressão que Carmen não conseguia decifrar. Os transeuntes do elegante bairro passavam olhando com curiosidade a cena. Um homem, obviamente rico, agachado diante de uma menina pobre. Alguns murmuravam, outros aceleravam o passo. O contraste era muito evidente, muito incômodo para o bairro de Salamanca. Carlos permaneceu petrificado enquanto Carmen o encarava fixamente, com uma mistura de esperança e medo. A menina abaixou lentamente o cartaz, as pequenas mãos tremendo. Então, com a lógica inocente das crianças, perguntou se ele queria comprar a bicicleta, que para ele 50 euros não seria nada. Essas palavras foram como socos no estômago. Sua sobrinha não lhe pedia ajuda, não o acusava, não mendigava. Simplesmente estava propondo um negócio, com a dignidade que havia herdado da mãe. Carlos olhou ao redor desesperado, como buscando uma saída daquela realidade que o estava afundando. O bairro rico e perfeito parecia de repente uma prisão dourada.
Os prédios senhoriais, com suas sacadas de ferro forjado, eram testemunhas silenciosas de sua vergonha. Perguntou a Carmen onde estava sua mãe. A menina explicou que Isabel havia ido a outra entrevista de emprego, que a havia deixado ali porque o bairro era seguro e esperava que alguma família rica comprasse a bicicleta. Havia prometido voltar em 1 hora. Carlos olhou o relógio. Eram 10 da manhã. Sua irmã havia deixado uma menina de 7 anos sozinha na rua. Não por negligência, mas porque não tinha alternativas. Não podia pagar uma babá. Não podia levá-la à entrevista. Não tinha ninguém com quem deixá-la. A raiva começou a crescer nele, mas não contra Isabel, contra si mesmo, contra o monstro em que havia se transformado. Lembrou-se do último encontro com sua irmã, 3 anos atrás. Isabel havia vindo pedir ajuda depois do divórcio. Ele a havia despachado com frieza, dizendo que ela deveria aprender a se virar sozinha, que não podia depender sempre da família. Havia-a acusado de ter tomado más decisões, de ter se casado com um fracassado, de não estar à altura do sobrenome Mendoza. Carmen se sentou no meio-fio, as pernas evidentemente cansadas. Carlos notou que seus sapatos estavam colados com fita adesiva. O vestido, olhando melhor, tinha pequenos remendos feitos com cuidado. Tudo naquela menina gritava pobreza digna, o tipo de pobreza de quem luta cada dia por manter um mínimo de normalidade. Sem pensar, Carlos se sentou ao lado dela no meio-fio, sem se importar com seu terno de 5.000 euros. Carmen o olhou surpresa. Provavelmente nenhum adulto bem vestido havia se sentado no chão com ela. A menina começou a falar como fazem as crianças quando se sentem ouvidas. Contou como a mamãe tentava protegê-la, fazê-la acreditar que tudo estava bem. Mas ela sabia. Ouvia a mamãe chorar à noite. Via-a contar as moedas, dividir as porções de comida, para que a ela sempre coubesse a parte maior. Contou sobre o dia da demissão. A mamãe havia voltado para casa arrasada. Havia dito que seu chefe era um homem sem coração, que não entendia o que significava ser mãe solteira. Carmen não sabia que esse chefe sem coração era seu tio. Carlos sentiu algo se romper dentro dele. Um muro que havia construído ano após ano, tijolo a tijolo, feito de ambição, ganância e indiferença. As lágrimas que não derramava desde criança começaram a rolar silenciosas por seu rosto. Carmen o olhou espantada. Em sua inocência, estendeu a pequena mão e lhe secou uma lágrima. Esse gesto simples, essa compaixão pura de uma menina que tinha todos os motivos para odiá-lo, completou a demolição do homem que Carlos havia sido. Carlos se levantou bruscamente e pegou o celular. Com voz embargada, ligou para sua assistente ordenando cancelar todos os compromissos do dia. Depois, ligou para o responsável de recursos humanos, pedindo o dossiê completo de Isabel Garcia e sua readmissão imediata, com promoção e pagamentos atrasados. Carmen o olhava com olhos muito abertos. Não entendia o que estava acontecendo, mas intuía que algo importante estava mudando. Levantou-se do meio-fio e tomou timidamente a mão de seu tio. Um gesto que o desarmou completamente. Foi nesse momento que uma figura familiar apareceu no fim da rua. Isabel caminhava rápido, evidentemente preocupada por ter deixado Carmen sozinha tempo demais. Usava um terno gasto, mas digno, provavelmente o único que tinha para entrevistas. O cabelo castanho, antes sempre perfeitamente arrumado, estava preso num rabo de cavalo simples. Havia emagrecido, o rosto marcado pela preocupação e o cansaço. Quando viu Carlos junto à filha, Isabel parou de repente. A cor abandonou seu rosto. Por um momento pareceu que ia fugir, mas o instinto maternal prevaleceu. Correu até Carmen, colocando-se protetoramente diante dela. Seus olhos, os mesmos olhos castanhos da família, olharam Carlos com uma mistura de raiva, medo e dor. Não disse nada, mas seu olhar falava volumes. Falava de traição, de abandono, da crueldade de ter sido demitida pelo próprio irmão, sem que ele sequer soubesse ou se importasse.
Carlos tentou falar, mas Isabel o deteve com um gesto. Pegou a mão de Carmen e fez menção de ir embora, deixando para trás a bicicleta. Mas Carmen se deteve, puxando a mão da mãe. Com voz clara, a menina disse que o tio Carlos queria comprar a bicicleta, que agora poderiam comprar comida. Isabel olhou para a filha, depois para o irmão, e algo se quebrou também nela. Deixou-se cair de joelhos, abraçando Carmen, escondendo o rosto em seu cabelo para ocultar as lágrimas. Carlos se ajoelhou junto a elas. Pela primeira vez em anos, falou com o coração, em vez de com a calculadora que tinha por alma. Pediu perdão, não com as desculpas formais do CEO, mas com as palavras quebradas de um irmão que havia traído tudo o que a família significava. Confessou não ter sabido que Isabel trabalhava para ele, mas admitiu que não era desculpa. Não havia sabido porque não se importava em saber. Havia demitido Isabel Garcia como teria demitido qualquer um, sem um pensamento, sem considerar que por trás daquele nome havia uma pessoa, uma história, uma família. Isabel o olhou através das lágrimas. A raiva ainda estava lá, mas misturada com algo mais profundo. A tristeza pelo irmão que havia perdido, pelo homem frio que havia substituído o garoto que uma vez a protegia dos valentões da escola. Um grupo de vizinhos do bairro havia parado para observar a cena. Alguns tiravam fotos disfarçadamente com seus celulares. A imagem era inusitada demais. Um homem claramente rico de joelhos na calçada, junto a uma mulher e uma menina pobres. Os três chorando. Carlos se levantou e fez algo que não fazia há anos. Abraçou sua irmã. Isabel permaneceu rígida por um momento. Depois desmoronou contra ele, anos de orgulho e dor se dissolvendo naquele gesto. Carmen os olhava com olhos cheios de espanto, vendo pela primeira vez o tio de quem a mamãe às vezes falava em momentos de nostalgia. Sem dizer palavra, Carlos ligou para seu motorista, ordenando trazer o carro maior. Depois se dirigiu a Isabel e Carmen, dizendo que viriam com ele. Isabel protestou fracamente, o orgulho lutando com a necessidade, mas Carlos, pela primeira vez, usou sua autoridade para algo bom. Não aceitaria um não. Levou-as primeiro a um restaurante na Plaza Maior, onde Carmen comeu como não fazia há semanas. Ver sua sobrinha devorar um simples prato de paella foi para Carlos mais doloroso que qualquer fracasso empresarial. Cada garfada era uma acusação silenciosa à sua indiferença. Enquanto Carmen brincava no pequeno parquinho infantil do restaurante, Carlos e Isabel finalmente conversaram. Ela contou os últimos anos. O divórcio de um marido abusivo, a luta para proteger Carmen, a decisão de voltar a Madrid esperando um novo começo. Havia se candidatado à empresa dele usando o sobrenome de solteira, esperando talvez inconscientemente uma reconciliação que nunca chegou. Contou sobre o dia da demissão, como havia esperado até o último momento que Carlos aparecesse, reconhecesse o nome e interrompesse tudo. Mas ele nem sequer havia comparecido à reunião onde se anunciavam as demissões. Havia sido o responsável de recursos humanos quem entregou a carta, fria e impessoal, como tudo na Indústrias Mendoza. Carlos escutou em silêncio, cada palavra um prego no caixão do seu eu anterior. Compreendeu que ao construir seu império havia perdido sua humanidade. Havia se tornado exatamente o tipo de pessoa que seu pai, morto quando eram crianças, teria desprezado. Lembrou-se do pai, um homem simples que havia trabalhado honestamente toda a vida numa fábrica de Getafe, que repetia sempre que a família era o primeiro. Como havia podido trair tão completamente esses valores? Depois do almoço, Carlos as levou a um novo apartamento no centro de Madrid, um dos imóveis propriedade de sua empresa. Isabel protestou que não podia aceitar, mas Carlos foi inflexível. Não era caridade, disse. Era restituição. Estava devolvendo a ela a dignidade que lhe havia tirado. Enquanto Carmen corria emocionada pelos cômodos do apartamento, muito maior e mais luminoso que o cubículo úmido onde viviam, Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo.
Anunciou a Isabel que reestruturaria completamente a política empresarial da Indústrias Mendoza. Não mais demissões implacáveis, criaria um fundo de assistência para funcionários em dificuldades, uma creche empresarial, licenças remuneradas para emergências familiares. Tudo o que deveria ter feito anos antes, se não estivesse cego pela ganância. Isabel o olhou com esperança cautelosa. Era um começo, disse, mas as feridas eram profundas e levaria tempo. Carlos assentiu. Tinha todo o tempo do mundo agora, porque havia compreendido que, sem família, todos os seus milhões eram apenas números vazios numa conta bancária. 6 meses depois daquele dia na calçada, a vida dos três havia mudado radicalmente. Isabel havia voltado a trabalhar na Indústrias Mendoza, não como simples funcionária administrativa, mas como diretora do novo Departamento de Bem-Estar Empresarial, encarregada de implementar todas as reformas que Carlos havia prometido. Carmen frequentava uma boa escola, tinha amigos, fazia balé, seu sonho de sempre, mas acima de tudo, havia recuperado o tio que pensava ter perdido para sempre. Carlos passava cada fim de semana com elas, redescobrindo o que significava ser família. A bicicleta rosa com rodinhas não havia sido vendida. Carlos a havia comprado por 5.000 euros. Disse a Carmen que era uma peça de coleção e a havia mandado restaurar. Agora, ocupava um lugar de honra em seu escritório. Um lembrete constante de quão perto havia estado de perder tudo o que realmente importava. A transformação de Carlos não passou despercebida. Os funcionários, inicialmente céticos, viram uma mudança genuína. O CEO implacável havia se tornado um líder que realmente se preocupava com as pessoas. A produtividade, paradoxalmente, aumentou. As pessoas trabalhavam melhor quando se sentiam valorizadas, não aterrorizadas. Um dia, durante uma reunião do Conselho de Administração, um dos acionistas questionou as novas políticas, considerando-as brandas demais. Carlos se levantou e apontou para a bicicleta rosa em seu escritório. Contou a história de Carmen, do cartaz, do momento em que percebeu no que havia se transformado. Falou com uma paixão que ninguém lhe havia escutado quando falava de lucros. Disse que uma empresa que destruía famílias para aumentar margens não era uma empresa bem-sucedida, era um fracasso moral. Alguns acionistas se foram, mas outros ficaram, inspirados pela nova visão. A Indústrias Mendoza se tornou modelo de responsabilidade social empresarial, demonstrando que se podia ser lucrativo sem ser implacável. Isabel, por sua vez, havia perdoado o irmão. Não completamente. Algumas feridas eram profundas demais, mas o suficiente para permitir que ele fizesse parte de suas vidas. Via o remorso genuíno em seus olhos, a forma como tentava compensar o tempo perdido com Carmen. Carmen havia florescido. A menina que vendia sua bicicleta por fome era agora uma estudante brilhante, segura de si, que falava com orgulho do tio que ajudava as pessoas. Não conhecia